Cristina, você me fez uma pergunta sobre narcisismo dentro do contexto de um relacionamento que te fez sofrer. Eu não tenho certeza, pela história que você me contou, que se trata de um relacionamento narcisista, mas eu vou responder sobre o conceito e num outro momento, se tivermos oportunidade, eu falo um pouco sobre as impressões que tive sobre o seu relacionamento. Então é assim, narcisismo é um termo que vem de Narciso, baseado no mito grego. Narciso foi um rapaz amaldiçoado que sofria as consequências da híbris, do desequilíbrio de seus pais. Então a maldição dele era que ele não podia nunca fitar a si mesmo, ele nunca podia se olhar. Num dado momento, numa das versões do mito, ele está à beira de um lago, vê a própria face, fica encantado pela face que ele vê e mergulha no lago em busca daquela imagem que ele não sabia que era a si mesmo e morre afogado. Aí no lugar que ele morre, nasce uma flor lindíssima, o narciso, e daí nós derivamos o termo. Na psicanálise, quando nós falamos de narcisismo, tem dois momentos de construção do conceito. O primeiro momento é a infância propriamente dita, em que nós não temos cognição suficiente para considerar a existência do outro. Então, uma criança é sim narcisista, ela é autocentrada, ela pensa, se é que ela pensa, que o mundo, as pessoas, as situações, as coisas existem por ela e em função dela, e ela precisa pensar assim. Aliás, ela não tem capacidade de pensar diferente, porque em determinadas idades nós não temos todo o aparato cognitivo que dá condições da percepção da existência do outro. Essa percepção da existência do outro como um ser independente começa a acontecer em torno dos 5 anos de idade. Antes disso, as crianças não têm capacidade cognitiva para essa percepção. É claro que toda criança responde à educação. Então nós ensinamos as crianças, lembra do seu irmão, presta atenção no seu coleguinha. E ela vai fazer isso como um impulso de agradar, de obedecer. Mas ela não tem capacidade interna de sozinha ter essa percepção nesse momento. E temos o que nós chamamos de narcisismo do adulto, um narcisismo secundário. Aí, o narcisismo secundário geralmente é definido assim: num aspecto de cuidado consigo mesmo, ou seja, manter a integridade dos limites da minha pele, meu cuidado com alimentação, com saúde, a minha energia vital, a minha libido voltada para mim mesmo, garantindo a manutenção de algumas funções fundamentais. E tem um narcisismo que é disfuncional, que é aquela pessoa que, mesmo na vida adulta, ou seja, teoricamente tendo a cognição necessária para levar em consideração a existência do outro, não consegue fazer isso. A pessoa está sempre pensando nela mesma, no que ela sente, no que ela precisa. Isso não é incomum. Não sei nem se eu posso chamar isso de patológico, eu não gosto muito do termo patológico, mas com certeza isso não é incomum. É muito natural nos nossos relacionamentos que, diante de uma conversa, a outra pessoa fale o tempo todo de si mesma. Aliás, a maior parte das conversas que eu observo são assim: eu estou falando de mim, você está falando de você, e nós temos a impressão de que estamos nos comunicando. Então, essa incapacidade de considerar a existência do outro não deveria existir na vida adulta como traço cognitivo, mas existe como traço comportamental, talvez como um resquício de uma educação ou de uma falta de educação, não sabemos. Mas o fato é que quando as pessoas usam o termo narcisista, elas querem dizer de alguém que não tem preocupação com o outro. É verdade, mas também existem as pessoas que cuidam do outro querendo receber cuidado. Existem as pessoas que são aparentemente altruístas,
na tentativa de, em cuidando, em se dedicando, em se dando para estruturas que ela julga necessitadas, receber de volta esse cuidado. Para nós, as duas pessoas estão sendo narcisistas, porque as duas pessoas não estão levando em consideração a necessidade do outro. É bem provável que essas pessoas não estejam sequer enxergando o outro, que elas estejam apenas agindo em função das próprias necessidades. E é aí que a gente utiliza o termo narcisismo, como na criança, alguém que age em função das próprias necessidades. É normal que nós façamos uma moralização desse conceito, que nós digamos que essa pessoa é egoísta, que ela é moralmente deletéria, alguma coisa assim. Mas o fato é que se eu, na vida adulta, ainda tenho que me considerar como centro das relações, isso denuncia uma fragilidade. Eu sou tão frágil, eu tenho tão pouca confiança na resposta do mundo que eu preciso usar toda a energia que eu tenho para cuidar de mim. Então, quando nós estamos falando de um adulto narcisista, autocentrado e egoísta, na verdade nós estamos falando de alguém extremamente frágil, que provavelmente teve experiências muito desagradáveis quando tentou confiar no seu ambiente social, no seu ambiente familiar, nas pessoas que aparentemente tinham um discurso de amor, e essa decepção continuada, só para usar um exemplo, provavelmente condicionou uma incapacidade de levar em consideração a existência do mundo. A ideia seria mais ou menos assim: todas as vezes que eu tentei levar em consideração a existência do mundo, o mundo me decepcionou e eu fiquei quase sem condições de vida. Então agora que eu tenho um pouquinho de energia, eu vou usá-la toda para mim, toda em mim, porque não vale a pena correr o risco de dispersar energia com outra pessoa. Eu vou ficar doente e decepcionada. Então, quando a gente está falando de um adulto narcisista, a gente está falando de uma pessoa frágil, que sofreu muitas decepções e que, na minha maneira de entender, merece um pouco de cuidado. É claro que isso não quer dizer que ela seja uma boa pessoa. Nós temos o péssimo hábito de acreditar que pessoas em sofrimento são boas pessoas, porque já que estão sofrendo, serão compreensivos com o sofrimento do outro. Infelizmente, isso não é verdade.